Olá, esse é o curso completo de JavaScript para iniciantes e estudantes. Nessa aula nós vamos aprender como criar um layout para a nossa aplicação. Então, se você tem interesse nesse assunto, assiste esse vídeo até o final. Olá pessoal, essa aqui é a 8ª aula desse conteúdo, onde nós estamos falando de JavaScript para iniciantes e estudantes. Nessa aula nós vamos entender como criar aqui um layout básico para a nossa aplicação, tudo bem? Então nós vamos falar um pouco mais sobre HTML, CSS, mas o foco do curso em si ainda é o JavaScript, tudo bem? Se você está chegando agora e quer entender como nós chegamos até esse ponto do projeto, então clica no card que está disponível aqui para acessar a nossa playlist completa. Bom, como nós vamos criar aqui um layout básico, nós vamos então falar um pouco de HTML e de CSS, tá? Para criar um layout para nossa tela, nós precisamos, por exemplo, colocar um título, colocar um subtítulo, E todas essas opções, elas são configuradas num passo a passo para tornar a sua aplicação web, ou o seu site aí semântico. O fato dele estar semântico significa que a leitura para buscadores como o Google, que é o mais conhecido, por exemplo, fique mais fácil. Então eu quero criar aqui um cabeçalho com o título do meu site, Então eu vou colocar aqui, a tag header, tudo bem? Você percebe que ele abriu e fechou ali os comandos. E aqui dentro eu vou colocar, por exemplo, uma tag para título. Nós temos aqui uma hierarquia que vai de H1 até H6, tá? No caso, eu vou colocar aqui como H2, essa primeira informação, Então eu vou abrir e fechar a tag, lembrando que quando você abre e fecha uma tag, você abre normalmente, e fecha com uma barra aqui, tá? Nós não trabalhamos muito com isso até o momento no curso, porque estávamos trabalhando com JavaScript. Então nós vamos colocar aqui, por exemplo, Tech Treinamentos Cursos, que é essa empresa aqui que está oferecendo cursos para você, tá? Com parceria, claro, com outras plataformas, Mas a empresa que eu estou trabalhando é a Tech Treinamentos. E aqui como título principal, o H1, eu vou colocar, curso, deixa eu diminuir aqui, curso de JavaScript para iniciantes, tudo bem? Então esses aqui serão os nossos título e subtítulo. Você repara que eu inverti a ordem aqui, porque eu falei agora há pouco de semântica, E aquilo que é mais importante para o Google, falando basicamente, seria o H1, esse título 1 aqui. Então eu não quero que a pessoa encontre numa pesquisa do Google, por exemplo, a empresa Tech Treinamentos. Eu quero que encontre o conteúdo, que é o curso de JavaScript para iniciantes. Então isso torna mais fácil aí para a pessoa que está pesquisando, tá? Vou teclar aqui Ctrl S. Nós vamos minimizar aqui em cima, tá? O Ctrl S para você que está chegando agora para salvar a tela, A pasta que eu já criei, nós já criamos aí em aulas anteriores, olha só. Tá lá o nosso index. Tá aqui, vou colocar, insira o seu nome, Wagner, ok, quantidade 1, ok, e olha só, nós já temos ali então um título e um subtítulo. Repara que está meio invertido aqui, mas vamos trabalhar com isso no decorrer, tá certo? Então essa aqui é a parte inicial que nós temos aí do nosso layout, legal. Bom, na parte de baixo, aqui, logo depois do script, nós vamos criar então um rodapé, para poder inserir as informações que no caso estariam no final da página. O rodapé seria a tag, a tag footer, E tudo que tiver aqui dentro do footer é o que vai aparecer para as pessoas no finalzinho da página. Então nós podemos colocar aqui uma série de formatações, uma série de itens aqui. No caso, eu vou utilizar um H2 aqui também. H2 ali ficou para o título, Isso aqui, Tech Treinamentos Cursos. Então H2, então vamos colocar Tech Treinamentos Cursos, legal.
né? Aí posso colocar aqui agora um H3, ó. Lembrando que o principal, tá? É esse daqui, é o H1, curso de JavaScript. Então, se ele é o principal, ele deve ser único, tá? O H2 eu posso repetir, o H3 também, o H1 não é uma boa ideia repetir, tá? Porque como ele é o principal, ele deve ser único. Então, vou colocar aqui agora um H3, né? Maravilha, né? Aí vou colocar aqui, ó, CNPJ. Opa, peraí, coloquei ali em letras minúsculas, CNPJ. Aí depois eu vou preencher a numeração aqui, tá? Eu coloco direitinho, né? E aqui um outro H3, agora com informações de contatos. Contato, né? Então, coloco lá um e-mail, né? Ou coloco um WhatsApp, que é o mais comum, tá? Então, aqui estão as nossas informações de rodapé. Vou teclar aqui Ctrl S, vamos lá para o navegador, renderizar, né? Dá um OK aqui. E maravilha, nós já temos aqui então um topo, né? Um início aqui para nossa aplicação web e um rodapé. Claro que não tem nada formatado ainda, mas as informações já estão lá para que possamos trabalhar. Né? Eu vou gerar uma separação aqui entre esses itens para ficar mais visível. Então aqui entre o header e o script eu quero que ele quebre uma linha. Então vou colocar aqui um break, BR. Né? E aqui entre o script e o rodapé eu quero que ele quebre mais uma linha. Então vou colocar ali também um BR. Tá? Teclando Ctrl S para salvar. Vamos para o navegador. Ok. Né? E você repara que agora tem um espaço maior aqui, tá bom? Então essa é a ideia por enquanto. Bom pessoal, para começar a realizar as nossas formatações aqui, nós precisamos trabalhar com uma tecnologia, né? Uma linguagem chamada CSS, tá? Que é uma linguagem que é utilizada, né, para formatações aqui de sites, de recursos web. É uma linguagem poderosa, tá? Muito eficiente, eu sou fã aí do CSS. Nessa aula eu vou dar uma introdução básica sobre ele e depois nós vamos falar um pouco mais a fundo para poder ajustar de fato a nossa página, tá? Voltando aqui para o código, o CSS ele trabalha por intermédio de seletores, né? Então você tem que dizer ao CSS aquilo que você quer formatar, aquilo que você deseja formatar. E essas informações, geralmente nós criamos um documento à parte, né? Nós colocamos um documento anexo para poder fazer essas formatações. Como nós estamos aqui no curso introdutório, eu vou colocar essas formatações a princípio aqui dentro do head, tá? Dentro desse cabeçalho aqui, né? Dos títulos aqui da nossa página, tudo bem? E vai funcionar normalmente e futuramente nós passamos aí para um documento atrelado que seria o mais correto. Tudo bem? Não que esteja errado fazer a formatação aqui, ela vai funcionar da mesma forma, mas semanticamente falando, né? Já que nós estamos falando aqui de regras, não é tão comum. Então eu vou criar aqui um style, vou abrir uma tag, vou colocar aqui, ó, script, tá vendo? Tem aqui a opção style. Aí ele já vai entender ali, ó, como texto CSS, maravilha, tá? Vou clicar aqui entre, né? Na verdade aqui entre a tag de abertura e de fechamento e aqui dentro eu vou criar os meus seletores, aquilo que eu preciso formatar, tá? E esses seletores, eles são na verdade bem simples, né? Como é uma introdução, você repara que nós temos aqui, por exemplo, o H2 sendo apresentado aqui e o H2 sendo apresentado também no rodapé, né? Então vamos utilizar como primeiro seletor o H2. Então simplesmente vou digitar aqui, ó, H2, vou abrir aqui as chaves e vou colocar aqui dentro o que eu desejo que aconteça com H2, né? Nesse caso, os comandos eles têm que ser em inglês, né? Evidentemente, como nós trabalhamos aqui com diversas linguagens, e eu preciso dizer o que eu quero que aconteça com a fonte. Então, por exemplo, né? Font size. Então, size significa tamanho. Então, digamos que eu quero que o H2 tenha 20 pixels, por exemplo, tá? Vou teclar aqui Ctrl S, né? Nós vamos visualizar a página como ela está, e assim que eu atualizar
Olha só. Ok aqui, ok de novo. Aí você vai perceber que o Tech Treinamentos Cursos aqui, ó, diminuiu o tamanho. Tá vendo? Porque agora nós estamos trabalhando ali com 20 pixels, né? Eu posso alterar também o tipo da fonte, né? Então vou colocar aqui, por exemplo, Font Family, né? Que é a família de fontes. Eu quero trabalhar com o padrão Arial, tá? Vou teclar aqui Ctrl S novamente. Se eu renderizar, repara bem como está a fonte aqui, né? O modelo de fonte que temos. Se eu atualizar, né? Aí nós temos um outro modelo sendo aplicado agora. Tá vendo? Então, desse jeito funciona o CSS. É sobre ele que nós vamos falar, então, na nossa próxima aula, tá bom? Então, se essa aula foi útil para você, espero que você tenha gostado, né? Deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sino para não perder nenhuma novidade quando nós postarmos por aqui, tá certo? Então, te vejo na próxima, um grande abraço e até lá!